Alô, boa noite, boa tarde ou bom dia, qualquer hora que você estiver vendo este vídeo no nosso canal, o canal Diego Ramon, fim de papo no Maracanã. Chegamos. 1 para o Vasco da Gama, 0 para o Fluminense, mas um jogo que, sinceramente, não bastasse não valer o ingresso, o jogo foi horroroso. Se o torcedor quisesse, poderia pedir o dinheiro de volta, Evaldo. É verdade, Diego. E o mais interessante é que, na narração, o Saulo Maciel perguntava a mim na entrada do Galhardo o que poderia acontecer. Eu falei, duas coisas. Primeiro, o Fluminense vai se expor um pouco mais, e o Galhardo é um jogador de velocidade, é um jogador que tem cadência, é um jogador que sabe se colocar bem na grande área, e saindo do meio campo para o ataque, ele pode efetivamente criar uma situação diferenciada de gol. No primeiro toque que ele deu, já surgiu o cruzamento, que surgiu através desse cruzamento, ocasionou a penalidade máxima a favor do Vasco da Gama. E evidentemente que o Vasco, da partir daí, começou a explorar o nervosismo do Fluminense, que foi para cima, não queria perder, e o tempo foi passando e acabou o Vasco vencendo por 1-0, num jogo que foi muito morno, frio, fraco tecnicamente, mas no final o Fluminense deixou escapar a vitória. O Fluminense que teve no primeiro tempo, os primeiros 20 minutos, um domínio que foi um falso domínio. Esperávamos um Fluminense arrasador pela forma com que chegou com força, com aquele calor todo no Maracanã ontem, mas evidentemente que no final deu Vasco. E diga-se de passagem, um jogo que foi, primeiramente, primeiro tempo, na minha opinião, acho que foi o pior primeiro tempo que já cobri nessa temporada de 2018. Fábio Tubino, professor da notícia, você vai ter que botar um monte de gente no tubo. Mas eu já botei, o Matheus Alessandro então foi o pior. Esse foi tubo de ouro no jogo. Agora, vou dizer uma coisa pra você, Diego. Qual é o segredo do basquete? Qual é o segredo do basquete? Bem que eu gostaria de saber, né? Não, eu vejo muito basquete, faço a cobertura de muito basquete. O segredo do basquete é a boa defesa. Ah, sim, claro. Porque se você faz uma boa marcação em zona, debaixo do perímetro, e vai com rapidez para o ataque, você tem que acertar a cesta, né? Também não pode errar quando chega ali no garrafão. Tem que acertar. Então, o que aconteceu hoje? Foi mais ou menos um jogo de basquete. O Thiago Galhardo entrou no segundo tempo, imprimiu a velocidade e o Vasco fez toda a marcação de zona pela defesa. Com isso, recuou o Iago Pikachu e aí o Fluminense ficou num Deus nos acuda para tentar fazer o seu gol. E o Fluminense, como finalizador, é pior do que qualquer coisa. Merecia até o empate, mas quem não faz, levou. E o pênalti existiu. Então, a gente pode dizer até que o resultado foi justo porque o Vasco marcou gol. A gente pode dizer assim, não, deveria ter sido 1-1 pelo que produziu em termos de posse de bola e de ataque o time do Fluminense. Mas a tática do basquete funcionou a favor do Vasco. Agora, há de se salientar o seguinte, o Fluminense saiu de um 3-5-2 para um 4-3-3 e não soube manter essa hegemonia, não soube jogar com esse ritmo que tem que ter quando você muda o comportamento tático do time. O Fluminense mudou o comportamento tático, mas não acelerou, não acompanhou. E aí o Vasco se aproveitou do ensejo e implementou um ritmo maior. Muito embora foi um segundo tempo que foi menos sonolento do que o primeiro. O primeiro, Diego, coitado. Diego baixou a cabeça que eu fiquei com pena dele, né? Então, primeiro foi sofrível, deu sono mesmo. Foi. Mas agora, o Fluminense insistiu com o Léo, que depois saiu, pelo lado direito, e o tempo todo em cima do Ramon. É verdade. E o Vasco se esquematizou por aquele lado. Então o Fluminense não avançava e não conseguia cruzar a bola para dentro da área. É verdade. E agora é esperar. Interessante que mesmo perdendo, o Fluminense continua com seus 40 pontinhos e o Vasco... Tá 5 de escapar matematicamente do rebaixamento. Sim, e o Vasco, por sua vez, que precisava desesperadamente da vitória, foi a 38 pontos. O Vasco empurrou o Botafogo, né? O Vasco vai ficar nessa coisa louca de tentar se livrar do rebaixamento. Até o final do campeonato. Até o final. E o Fluminense, que está na água com salsicha, como diria o querido amigo André Ribeiro, que está lá em Fortaleza, mas vai agora ficar todo envolvido no pensamento todo do Fluminense com a decisão da Sul-Americana nas 2 próximas quartas-feiras contra o Atlético Paranaense. E para fechar, falando em Sul-Americana, para vocês, o Fluminense está preparado para encarar essa turbulência contra o Furacão do Atlético Paranaense e chegar à decisão?
Se conseguir um resultado positivo na Arena da Baixada, leva no Maracanã. É Mas verdade. para isso, tem que conseguir pelo menos um empate lá em Curitiba. A vantagem do Fluminense é de decidir em casa. Por decidir em casa, esse Maracanã vai ser pequeno. Muito embora, ressalvando o que o Tubino falou, depende muito do resultado que for feito no primeiro jogo lá na Arena. E a Arena vai ferver a exemplo do Maracanã. Serão 2 jogos sensacionais. Agora, time por time, eu ainda sou mais o Fluminense, sabe? Eu sou mais o Fluminense porque o técnico do Fluminense conhece muito bem o Atlético Paranaense, sabe aquele jeitão dele jogar, sabe armar o time do Fluminense, e não foi à toa que ele guardou alguns jogadores na partida de hoje, falou, olha, fica quieto, vamos esperar. Agora, eu vou dizer para terminar para vocês aqui, que o grande jogo do campeonato é amanhã entre São Paulo e Flamengo. Se o Flamengo ganhar, o campeonato continua. Se o Flamengo não tiver um bom resultado, Palmeiras, na minha opinião, é o campeão brasileiro. Não sei, dependendo do resultado contra o Santos. Se o Palmeiras tiver um resultado positivo e o Flamengo não fizer o seu dever de casa amanhã lá no Morumbi, eu acho que aí termina o campeonato com o Palmeiras campeão. Pois é. Estive em Fluminense 0 Vasco 1 com Evaldo Queiroz e com Saulo Maciel na Rádio Carioca Sports. E o nosso Tubino esteve com Rodrigo Gomes na Rádio Show de Bola. Neste domingo estarei no Engenhão, estádio Newton Santos, agora na Continental, junto com o próprio Evaldo, com Saulo e com Granger Ferreira, para a transmissão, e claro, com Elielson Moraes, para a transmissão de Botafogo e Corinthians. Valeu? Se você ainda não é inscrito, se inscreva e clica no sininho para saber toda vez que um vídeo novo sobe. Aquele abraço. Tchau, pessoal.